Meus irmãos, quem está vendo Jesus? É um motivo de muita alegria estar revendo aqui o pastor Carlos, homem de Deus, essa equipe de obreiro que é abençoado, a pastora Maria, ali a amiga Ruth, e cada irmão. A Bíblia nos fala que tiver 2 ou 3 reunidos, congregado em nome de Jesus está presente. Agradeço pela vida missionária Leni, que nos dá a honra de estar aqui para adorar o Senhor através do poder da palavra e pela vida da esposa que me acompanha, tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Aqui é seu Bíblia aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Isso aqui é um culto missionário, a mensagem evangelística. Glória a Deus, que a missão está relacionada a evangelizar. Glória a Deus. E nós sabemos que Jesus ele foi o maior missionário, depois veio o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Santo, santo és o nome do Senhor. Evangelho de São Lucas, Dr. Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Jesus está operando aqui, eu acredito que Ele vai continuar operando e falando conosco pelo poder da palavra dEle, porque a palavra dEle não volta vazia, ela tem poder. Glória a Deus. Zaqueu, o publicano, todos os irmãos conhecem a história. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sícamo, a fim de vê-lo, porque por ali o havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: quem ele se hospedara com homem pecador? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Toda a igreja, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai santo, Pai querido, grande Deus de poder, de maravilha, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, no teu santo nome, porque toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, papai, é dado somente a ti. Fala, Senhor, com a tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir. Fala segundo a necessidade de cada coração, de cada vida que está aqui nessa noite. Pode sentar, glorifica o Senhor. Todos conhecem essa história linda de Zaqueu, o publicano, um homem de pequena estatura. O nome de Zaqueu significa puro e justo, em hebraico, puro e justo. Glória a Deus. Zaqueu era um homem judeu, chefe dos cobradores de impostos, que trabalhava para os romanos. Era ele rico, e não era estimado. Estimado o quê? Não era amado, não era adorado, não era querido, nem considerado, respeitado. Glória a Deus. Pelo seu povo. Isso porque seu trabalho cobrava impostos deles, algo visto como traição e exploração. E Jesus entrava em Jericó, atravessava a cidade, quando Zaqueu soube que ele estava lá. Glória a Deus. Eu quero falar aqui, irmão, que eu e você, muitos estão aqui porque um dia ouviu falar de Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para você.
Eu mesmo não nasci no Evangelho na fé, mas o Evangelho me alcançou, as boas novas, as boas notícias. E tem muitos aqui que o Senhor também alcançou através do poder da palavra dele. Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem muito rico, ele era um judeu, porém o povo naquela época o odiava. Tinha ele como ladrão, como estorqueador, tinha ele como uma pessoa que não tinha valor nenhum. Mas a Bíblia fala que Jesus já não veio para os que estão salvos. Jesus veio para os pecadores, arrependimento, e para os doentes que precisam de médico. Aqueles que estão salvos não precisam de Jesus. É como aquelas 99 ovelhas que Jesus deixou e foi atrás de uma só. Cheio canta lá baixar. Mas amém por isso, irmão, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor te alcançou, e você está aqui glorificando o nome dele. Exalta ele, porque o Senhor está aqui nesta noite. Aonde Jesus passa, cego enxerga, paralítico anda, morto ressuscita. Jesus está passando por aqui. Jericó ficava na fronteira com a Jordânia. Pérea facilitava a arrecadação de impostos. Zaqueu, sendo chefe, recebia uma porcentagem de todos os impostos coletados. Por isso ele era rico, irmão. E rico Zaqueu, um tipo de pessoa que tinha por impossível, olhando com nossos olhos carnal. Uma pessoa rica, né, pastor? Muitas vezes ele é soberbo. Muitas das vezes ele é orgulhoso. Glória a Deus. Muitas das vezes tem muitas pessoas que quando ele é abastado, não é todos, mas ele às vezes é orgulhoso, é soberbo, porque o dinheiro, irmão, é raiz de todo mal. Não estou falando aqui que nós não precisamos, mas nós não podemos colocar o dinheiro em nossos corações. Mas o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para aquele povo que olhava para Zaqueu, ele se murmurava e nunca acreditava, nunca sonhava que um dia Zaqueu ia ter um encontro com Jesus. Porque Deus não vê como um homem, irmão. O homem olha por fora, para o exterior, mas Deus atenta para o nosso interior, para o nosso coração. Deus te conhece até antes que você estivesse aqui. O Senhor te conhece. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 27, fala: quando os discípulos perguntaram aqui o perigo das riquezas, Jesus vendo assim triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso, seus discípulos, perguntaram: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Aquilo que é impossível aos meus olhos, que eu vejo com meus olhos carnal, mas é possível para Deus. É como o Senhor, quando foi ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal. Mas o interessante é que Jesus mandou tirar a pedra, porque a pedra estava, pastor, ao alcance do homem, estava ao nosso alcance. Mas aquilo que era impossível, aquilo que era sobrenatural, ele fez. Ele gritou bem alto: Lázaro, sai para fora. Quem sabe nessa noite o Senhor está gritando: você sai da caverna, porque eu quero te usar. Sai, porque eu quero te dar vitória. Segundo o grande explorador Flávio José,
Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeira, de bálsamo, um vento derivado do bálsamo de Jericó. Era muito desejado na época. Tudo isso significava que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coleterias de impostos da Palestina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Por isso Zaqueu era rico. Mas, irmão, eu olhando, analisando a Bíblia aqui, Zaqueu, quando ele viu que Jesus, ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade, e ele era um homem de pequena estatura e grande era a multidão. A Bíblia vai falar que Zaqueu, ele correu, adiantou e subiu numa árvore para ver quem? Para ver Jesus. Porque ele desejava ver Jesus. Quem deseja ver Jesus aqui? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que deseja. Então, irmão, nós temos que ter desejo. O que eu aprendo com isso? Nós temos que ter desejo pelas coisas de Deus. A Bíblia fala assim: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ter desejo pelas coisas de Deus, como Zaqueu teve esse publicano. Irmão, Zaqueu, ele não olhou para a sua posição social, porque ele era rico, ele era abastado financeiramente, ele tinha uma situação boa, mas ele se humilhou. Aleluia, Jesus. Alô. Aleluia. Glória a Deus. Diferente, né, irmão, de Naamã. Naamã, a palavra Naamã significa agradável. A Bíblia vai nos falar que quando Naamã ficou sabendo que lá em Samaria tinha um homem de Deus que podia restaurar aquela lepra, aquela enfermidade, ele comunicou com o rei da Síria. E teve uma menina que estava a serviço da mulher de Naamã, e ela era escrava. E através daquela menina pode ser considerada como uma missionária, porque através dela, Deus abriu uma porta. E aquela menina falou assim: oxalá, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem que poderia restaurar aquela enfermidade, aquela lepra. O Deus da restauração está aqui nessa noite. Mas Naamã é diferente de Zaqueu, porque quando ele ficou sabendo, quando ele foi diante da porta de Eliseu, porque ele tinha status, ele era rico, ele achou que pela riqueza dele, pelo nível social dele, o profeta ia chegar e colocar as mãos sobre a enfermidade dele e ele ia ser curado. Mas a Bíblia fala que Eliseu nem saiu para fora. Ele mandou o servo dele, fala para ele descer no Jordão 7 vezes. E ele ficou indignado, porque o Jordão era rio de água suja, é rio de água suja, de água barrenta. Mas ele falou assim: ó, tem rio de Damasco, rio de Abana, tantos rios. Agora ele manda eu descer nessa água suja. Glória a Deus. Mas Deus está tratando, irmão, com orgulho, com soberba, com altivez de Naamã, diferente de Zaqueu. Diferente de Zaqueu. Porque Zaqueu, quando ele desceu com alegria. Ele desceu com alegria. E quando nós descemos, irmão, quando fala de descer fala de humilhar. Enquanto, né, pastor Carlos, o nosso meio não quer humilhar. Mas o Senhor manda falar para você: humilha, porque Deus quer te dar vitória. Porque o maior é Ele. Porque o que faz é Ele, o que dá, o que entrega a vitória é Ele.
Glória a Deus, aleluia. Terceira característica, o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de encontrar com o Senhor. Jesus, quando soube que estava quando aqui a Bíblia fala que desejou de encontrar com o Senhor. Jesus, quando soube que Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando por ali, procurou ver a qualquer custo. Glória a Deus. Eu contando aqui esse testemunho, irmão, eu lembro que quando os irmãos falaram muito aqui sobre o Espírito Santo, quando o Espírito, antes de eu aceitar Jesus, quando o Espírito Santo entrou no meu coração, eu fiquei, missionário Leni, com aquele desejo ardente de aceitar Jesus. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele faz morada. Ou quando ele entra na nossa casa, deixa Deus entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu abriu a porta do coração da casa dele para que o Senhor viesse fazer morada. Deus não invade o coração de ninguém, o Senhor só entra se você abrir a porta. Aleluia! Chega e me canta, Lamaná. Quantos creem que Deus tem bênção aqui nessa noite? Aquela irmã morena que estava ali logo, uma menina de amarela ali, com uma roupa meio assim, estampada. É a irmã que faz assim, não, essa outra de verde, isso faz assim bem alto. Quando eu olhava para você, o Senhor fala para ela que eu vou dar vitória para ela. Deus tem visto o teu clamor, Deus tem visto a tua súplica, Deus tem visto a tua aflição de espírito. O Senhor manda falar para você que Ele vai completar esta obra, porque a obra que Ele faz não é pela metade, ela é completa. Glória a Deus, Ele vai te dar vitória, Ele vai estender essa bandeira. Quantos creem aqui? Aleluia! Canta, labaxuriande cova. Esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, desde quando a missionária nos convidou. Mas o problema é que Zaqueu era de pequena estatura, por causa da multidão, não conseguia ver o mestre. Então ele não se importou com a vida social de subir uma figueira. Irmão, isso aqui é muito importante para nós. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Nós também, como igreja, devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque fazemos cair o primeiro reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não temos tesão na terra onde a graça, a ferrugem mina, consomos lá dentro, porque onde vê o vosso tesouro, assim estará o vosso coração. Cheio de Deus está aqui nesta noite, aleluia. Mas quando, irmão, Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus tem propósito na vida, aquela vida pode estar na maior situação, mais pior, mas para Deus, meu amado, nada é impossível. Esta irmã de óculos aqui de preto faz assim com as tuas mãos. Canta labaxuri, canta labaxau. Tu falou, pai, fala comigo, de canta labaxau. Filha, quando tu chora, chora contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. O choro pode durar uma noite, de novo labaxau. Tenho visto a tua aflição de espírito, a tua angústia, mas sou o teu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Digo para ti nessa noite, não te atemorize, não te espante, não pasme, sou eu teu Deus, eu estou contigo, vida grande e reviravolta, vou fazer no meio teu. Tenho visto as pedras, calúnias, peleja, mas digo, fica firme, porque eu sou contigo. Irmão, o Senhor está aqui nesta noite. Não importa o seu problema, não importa a causa, não importa aquilo que você está passando, o Deus que fez o milagre na vida de Zaqueu, que entrou na casa de Zaqueu, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer morada. O Senhor fala em Apocalipse 6, 20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a tua porta,
Abra a porta do teu coração nesta noite. O Senhor quer fazer morada, o Senhor quer te dar vitória. É interessante, irmão, notar que apesar da ansiedade de Zaqueu, em que vê Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato da iniciativa do contato entre eles, de ter partido do próprio Senhor. Às vezes você está aqui querendo ver Jesus, você vem cá para adorar Jesus, para receber bênção dele, mas eu quero falar para você o que acontece. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Quantas pessoas vai pregar essa mensagem e falar: Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus já tinha visto Zaqueu. Você sabe por quê? Quando Jesus estava passando debaixo daquela figueira, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o alto, porque ele sabia que Zaqueu estava lá. Jesus já sabia que você vinha cá hoje. Ele já sabia que você ainda está aqui. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus, irmão. Ele é Deus onipotente, Ele é poderoso, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está aqui. Eu quero falar para a irmã missionária aqui, essa de óculos, faz assim, você aqui, ó. Tisto, filha, tem agradado o teu propósito pela baixada. Continua neste propósito, porque vou te honrar na terra. Demando, como tu tem falado, Pai, eu sou tão pequenina, mas eu uso os pequenos para confundir os grandes. Não esqueci das minhas promessas. Passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Creia somente porque vou completar esta obra. Tenho colhido, mulher, as tuas lágrimas. Não tem caído em vão no chão. Tenho enviado um anjo e tem colhido as tuas lágrimas. Creia porque vou te dar vitória. Deus está aqui. A Bíblia nos fala no Salmo 122, versículo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Aqui é pronto socorro, é casa de misericórdia, onde aqueles que entram fracos saem fortalecidos, aqueles que entram oprimidos saem aliviados, aqueles que entram cansados saem fortalecidos. Canta lá, a Bíblia fala assim: vinde a mim, então, se estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei, porque o fardo de Jesus é leve e é suave. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que às vezes eu não sei porque Deus colocou no meu coração essa mensagem de salvação, mas Deus conhece o seu coração. Se você está aqui nessa noite, não fez um compromisso com Ele, essa palavra é para você. Jesus hoje quer fazer morada no teu ser, na tua alma. Jesus quer mudar a tua história. Porque quando Jesus estava sentado com pecadores, com publicanos, muitos ali murmuravam, mas Jesus veio: eu não vim chamar o justo, eu vou chamar os doentes, os fracos, os pecadores para a salvação, para o arrependimento. Irmão, o maior milagre estava aqui. Aquele povo estava murmurando, pastor Caio, porque eles davam mais valor no cego de Jericó que foi curado, do que o milagre maior que foi a salvação de Zaqueu. Porque ninguém imaginava aquilo que eu e você não imagina, não pensa que vai acontecer, acontece. Porque nosso Deus é um Deus do sobrenatural, é um Deus do impossível. Ele não vê na ótica como eu e você olha, porque para Ele nada é impossível. Ele conhece o coração do homem, Ele te conhece antes que você estivesse aqui. Ele já estava, Ele quer te dar vitória, Ele quer entrar na tua causa, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Basta que você creia, basta que você confia, basta que você entregue os caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. Eu quero falar para aquela irmã de óculos, para aquela criança de vermelho ali, faz assim: isto, canta lá baixar. Pode fazer prova com o Senhor, irmã. Deus está aqui. Cheio, canta lá baixar. O Senhor manda falar para você que você tem apresentado um propósito diante dele. E o Senhor manda falar para você que Ele está agindo deste propósito.
que o Senhor está agindo, que Ele vai fazer uma grande obra no meio dos teus. Eu não te conheço, mas o Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar e o teu andar. Canta, alabaxai. O Senhor fala para ela que eu vou fazer algo novo na vida dela. Canta, alabaxai. Deus vai fazer algo novo na tua vida. Irmão, você crê? Você toma posse aí? Então receba em nome de Jesus. Canta, alabaxui, canta, alabanagachai. Porque o apóstolo Paulo falou: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para o judeu, para o grego, mas todos aqueles que nele crêem. Naquele ele o quê? Crê. Todos aqueles que confiam, que acreditam. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creem que ele existe e que ele dá galardão, recompensa aqueles que o buscam. Cheio e canta. As três mãos de outros, faz assim com as tuas mãos, você, as duas mãos de Covabaxu, anda. Tu tem falado: Pai, eu creio, eu confio, demanto, eu tomo posse de das promessas na minha vida. Filha de Cova, estou colocando chave na tua mão. Digo para ti: eu abro porta onde não tem. Este teletia coloca uma porta aberta, e a porta que eu abro, o homem não fecha. Aleluia. Continua neste propósito, porque vou te dar vitória. Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Literalmente, o Senhor simplesmente disse: hoje eu vou ficar em sua casa. O Senhor está falando para a igreja: hoje eu vou pousar, eu vou ficar em tua casa. Hoje eu vou fazer nova morada na sua vida. Hoje eu vou escrever uma nova história. Hoje eu vou mudar a situação, aquela que você olha com os teus olhos carnal e acha que não tem solução, que não tem mais saída. O Senhor está entrando nesta noite com mover, com agir dele. Às vezes você entrou aqui sem esperança, mas o Senhor manda falar para você que ainda há esperança, que não está acabado, só está começando aqui, que Deus tenha realizado a tua vida. Irmão, a Bíblia fala em João 16:33, fala assim: isto eu digo para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e se o Senhor venceu, e se você é discípulo dele, como falou a irmã, como servo dele, você vai vencer, porque você está na presença dele. Aleluia. Você está na presença dele. Cheio e canta, alabaxai. Eu quero falar para a pastora Maria, esposa do Pedro. Decovalabaxurianda. Filha, a tua vida me estende nas minhas mãos, de labaxúria. Filha, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto a tua peleja, eu tenho visto a tua dedicação, de labaxai. Filha, eu digo para ti, mulher, eu estou fazendo uma grande obra. Filha, eu visito não só aqueles de perto da tua família, mas aqueles de longe, eu estou visitando. Mulher, eu tenho visto a tua preocupação, mas que não te perturbe, não te assombre. Faz para mim, farei para ti, continua fazendo para mim, porque vou te dar vitória. Canta, rabanaia. Quantos podem sentir a presença dele aqui neste lugar? Até mesmo que eu acredito que antes que você estivesse aqui, o Senhor já estava. Que tudo, irmão, é pela fé. A fé é o firme fundamento das suas esperas, a prova das coisas que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele dá galardão, recompensa àqueles que o buscam. Diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles, aleluia, ficaram indignados. Glória a Deus, aleluia. Porque o Evangelho, irmão, na verdade, ele vai contramão às coisas do mundo. Não é, missionário? Ele vai na contramão. Ele vai na
que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse sinal vai seguir aqueles que creem no nome dele. Por quê, irmão? Porque eu e você somos escolhidos do Senhor. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor te escolheu, te nomeou para que eu e você vamos e demos fruto. Nós somos um povo privilegiado, pastor Carlos. Aqui tem mulheres que são embaixadores de Cristo. Os homens são cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Nosso descanso aqui, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes e miseráveis, mas a nossa esperança está lá no céu, está lá na glória de quando nós achamos que somos alguma coisa, nós não somos nada, mas quando nós colocamos na brecha, Deus vem usar. Aquela irmã que está lá ao lado daquela irmã de vermelho, faz assim. A irmã está olhando para o lado. Como é que é o nome dela? Elza? Eliane. Faz assim com as duas mãos, Mariane. Deus manda falar para você que Ele vai mudar a situação da tua vida. Ele vai mudar a situação dela, baixinha, de governado. Ele tem visto, Eliane, tua aflição de espírito, mas Ele é teu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Ele falou assim: Pai, muda o meu viver, muda o meu ser, muda a minha história. E Deus manda falar para você, se tu crê, Ele está agindo, Ele está movendo, Ele está entrando com providência naquilo onde você fala que não tem mais solução, que não tem mais saída, mas Ele quer te dar vitória. Ele manda falar para você erguer cabeça, não olhar para a esquerda e nem para a direita, mas olha para Ele que é autor e consumador da tua fé. Ele não esqueceu das promessas dele na tua vida. Jesus está buscando um dos homens mais detestados daquela cidade, que era Zaqueu. Aleluia. O interessante, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia vai falar que Zaqueu, ele teve um arrependimento tão genuíno, que ele falou: Senhor, hoje mesmo vou devolver quadruplicado o que eu tenho defraudado, o que eu tenho tomado. E a Bíblia fala assim, Jesus falou assim: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Filho de Abraão aqui, irmão, herdeiro da promessa pela fé em Cristo Jesus. Quem é filho de Abraão aqui? Todos nós aqui somos herdeiros da promessa pela fé em Cristo Jesus. Eu e você estamos aqui porque nós somos herdeiros, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te nomeou. A Bíblia fala que os anjos foram criados por Deus. A Bíblia fala que Jesus é filho unigênito de Deus, mas nós somos filhos por adoção. O Senhor te adotou, o Senhor te deu a oportunidade de conhecer Ele, de adorar Ele, de sentir a presença dEle. Adora Ele nesta noite. Ele quer fazer algo novo. Clama Ele, busca Ele, porque aquele que busca acha, aquele que bate encontra, aquele que pega recebe. Isaías 55:6 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto Ele está perto. Jesus está pertinho. Irmão, tem muitas pessoas que não querem buscar o Senhor, só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Mas o Senhor quer que você busque nos últimos dias, porque o Senhor também quer te usar como instrumento, como vaso, como atalaia nessa nação, para pronunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho, que é as boas novas, que é a boa notícia. Jesus está aqui nesta noite. Canta labaxuriande convanai, canta labaxai. Eu quero falar com essa irmãzinha que está aqui no cantinho. Faz assim que ergueu a mão. Canta lamanaga sub. O Senhor manda falar para ti que Ele vai mudar a situação, que Ele vai abrir as portas, que Ele tem visto a tua fidelidade, a tua humildade,
que Ele tem visto que tu tem passado tua aflição de espírito. Filha, quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegre, eu alegro contigo. Choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Filha, demanda de novo, manto, aquele dia tu olhou para um lado e falou: Senhor, será que ainda há esperança? Será que ainda há solução? Diga, mulher, vou restituir tudo aquilo que o diabo tem tomado. Vou decantar lá, mandar envergonhar o teu adversário. Aquele que falou para ti que não tem mais solução, que não tem mais saída. Digo, filha, hoje estou escrevendo uma nova história na tua vida. Chegou, ele teve um arrependimento genuíno. Ele dobrou 4 vezes mais a metade da sua possessão. E você falou: hoje veio salvação nessa casa. Irmão, o maior milagre na evangelização, na obra missionária, é quando uma vida aceita Jesus. Eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus liberta, mas o maior milagre para mim é quando uma alma aceita Jesus. Canta, Lamanai, porque Jesus não veio chamar aqueles que estão salvos. Se nós todos estivéssemos salvos aqui, não precisava de Jesus. Canta, Lamanai, mas nós ainda estamos nessa terra e precisamos, encarecemos o Senhor. Aquela irmã de laranjado de óculos lá faz assim: canta, Lavaçu e canta, Lavachai. O Senhor manda falar para você que Ele entra nessa causa. Tu falou: Pai, fala comigo, Lemanaia. Eu tenho sede de ouvir a tua voz. Filha, eu conheço a tua sinceridade, eu conheço o teu apreço, eu conheço a tua busca. Filha, eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam madrugada me encontram e me acham. Digo, mulher, vou eu completar a obra nos meus teus, vou eu resgatar, vou trazer para o meu aprisco, vou colocar no prumo que está torto, vou fazer uma grande obra, porque um dia tu erguer a mão para o outro e falou: Pai, eu não aceito essa situação, porque aquelas vidas são do Senhor, aquelas vidas são do Senhor. Filha, continua me buscando, porque vou te dar vitória. Canta, baixinho, canta. Eu convido a igreja a se colocar de pé, aleluia. Canta, Labaxu, canta, Lamanaia. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico do grande patriarca Abraão, mas ao dizer que ele também era filho de Abraão, Jesus está se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, o verdadeiro descendente de Abraão. Eu queria perguntar aqui, aproveitando essa oportunidade, se tem alguém aqui que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, que se você quer ter um encontro com o Senhor, se você quer deixar Jesus entrar no seu coração e fazer morada, porque quem transforma o coração do homem é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. Então, eu queria saber se tem uma pessoa aqui. Se tiver, dá um sinal com as suas mãos aqui, baixar. Hoje é noite de salvação. Às vezes você está aqui e está resmoendo aqui, mas o Senhor, nesta noite, Ele está te dando a oportunidade. Aleluia. Canta, Lamanaia. Tem alguém aqui que ainda não reconciliou, que ainda não fez o encontro? Se não tiver, amém, mas se tiver, venha cá nesta noite. Eu quero orar e interceder ao seu favor, porque o Senhor quer fazer o maior milagre na sua vida aqui nesta noite. Canta, Lamanaia. Então feche os olhos aí onde você está, porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu quero falar para este obreiro aqui, para o irmão aqui, ó. Olha para cá. Deus vai te dar vitória. Deus está agindo. Ele vai te dar vitória no propósito que você tem colocado diante dele, e você tem falado: Senhor, fala comigo. Deus está entrando. Ele vai mudar a situação. Ele vai restituir tudo aquilo que o diabo tomou da tua vida.
ainda a esperança não está acabada. Fica firme, porque Deus vai te dar vitória. Canta, Lamanaia, fecha só os teus olhos, por favor. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, grande Deus de poder e de maravilha, Pai, em nome de Jesus, abra as portas aqui, papai, da vitória pela tua igreja, da vitória pelo pastor Carlos, pastora Maria, para os obreiros, para os irmãos que estão aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, se tiver alguma pessoa que ainda não voltou, que o Senhor possa dar outra oportunidade para essa pessoa. Meu Deus, tu conhece cada coração, tu conhece cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro os familiares de cada irmão que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a vitória, eu te peço a bênção, em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus eu ordeno, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele irmão que está lá no som, Deus está entrando no teus negócios. Aquele irmão que está ali de cabeça baixa aqui, ó, Deus vai abrir as portas para você. Não sei o que você faz, o Senhor está mandando falar que Ele vai abrir as portas. Dá ação de pão para Jesus. Pode ser devolver o pastor. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Podem assentar os candidatos. Há uma criança aqui que pede que nós vamos estar apresentando esta criança, porque nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não batiza crianças, porque o batismo é para arrependimento de pecado. E uma criança